Olá! Na aula de hoje, estudaremos uma nova lei, a terceira lei da termodinâmica, que está intimamente relacionada ao conceito de entropia, uma nova grandeza física que a gente vai estudar nessa aula. Vamos para a aula? Nas aulas passadas, vimos a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia para sistemas isolados, e vimos também a segunda lei da termodinâmica, que nos diz que uma máquina térmica nunca pode obter 100% do rendimento, ou seja, transformar todo o calor recebido da fonte quente em trabalho. Na aula de hoje, a gente vai ver a terceira lei da termodinâmica, que está intimamente relacionada ao conceito de uma nova grandeza, que vai definir o nosso estudo no gás ideal, que vai ser a entropia. O que é a entropia? A entropia vai ser uma nova grandeza que a gente vai denominar como S, que vai medir o grau de desordem de um sistema, ou seja, quanto mais bagunçado, desordenado, sem lei de ordenação um sistema for, maior vai ser a sua medida de entropia. Agora, o que essa medida nos diz sobre o nosso sistema? O que ela nos acrescenta no nosso estudo para fins de saber como é que um sistema funciona? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Uma transformação vai ser dita termodinamicamente favorável se a variação da entropia for positiva, ou seja, se uma variação, uma transformação no nosso sistema for tal que aumente a desordem dele, aumente a sua entropia, essa transformação vai ser favorável, ou seja, ela vai tender a acontecer. Por exemplo, se você deixa um gelo num copo e esse gelo derrete, a entropia aumentou, porque antes as moléculas da água, elas ficavam minimamente ordenadas ali no estado sólido. E depois, com o derretimento do gelo, elas passaram a ter um pouquinho mais de liberdade no estado líquido, na água, né? Então, essa transformação que aumenta a entropia do nosso sistema, ela é favorável, ela tende a acontecer. Já o contrário, que é a água virar gelo, ela não tende a acontecer naturalmente, sem algum tipo de influência externa. Então, essa nossa nova grandeza vai nos dizer exatamente isso sobre as transformações que o nosso sistema pode sofrer. Essa nova grandeza vai nos dizer se elas serão termodinamicamente favoráveis ou não. E agora, como é que a gente vai definir matematicamente essa entropia, né? Como é que a gente vai trabalhar numericamente com essa nossa nova grandeza? Ela é definida da seguinte maneira. A entropia vai ser igual ao calor trocado de forma reversível dividido pela temperatura do sistema, ou seja, ela está intimamente relacionada a outras duas grandezas, que vai ser o calor trocado e a temperatura. Agora, tem uma certa particularidade nesse calor trocado, ele tem que ser trocado de forma reversível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse calor que o nosso sistema vai ganhar ou ceder tem que ser tal que o processo inverso, ou seja, se ele ganhou esse calor, caso ele perca esse calor, esse processo tem que ter a possibilidade de acontecer, ou seja, se eu dou um calor para esse sistema e é impossível do sistema dar esse calor para mim, esse calor foi cedido de forma irreversível, ou seja, eu dei o calor para o meu sistema e o sistema não vai poder devolver esse calor para mim em hipótese física alguma. Ou seja, esse calor foi trocado de forma irreversível. Se isso não acontece, ou seja, se eu dou calor para o sistema e ele tem a possibilidade de me retornar esse calor, então eu digo que esse calor foi trocado de forma reversível. E é esse o calor que vai nos interessar para o estudo da nossa entropia, né? Da entropia do nosso sistema. Muito bem, agora veja, a temperatura aparece aqui dividindo o nosso calor. Portanto, a gente pode pensar da seguinte maneira. O que vai acontecer com a entropia do meu sistema se eu fizer essa temperatura tender a 0 graus Kelvin? O que vai acontecer com a minha entropia? Ela vai ficar muito grande, ficar muito pequena? Ela vai tender a algum valor? Como é que isso vai funcionar? Bom, essa informação, quem vai nos dizer vai ser a terceira lei da termodinâmica. O que diz a terceira lei da termodinâmica? Ela vai nos dizer que o limite da variação da entropia, quando a temperatura tender a 0, vai ser 0. Ou seja, se o nosso sistema ter a sua temperatura cada vez mais próxima de 0, ser levada cada vez mais próxima do 0 Kelvin, do 0 absoluto, a entropia desse sistema vai tender a 0.
vai ficar cada vez mais ordenado. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que o nosso gás agora vai ser definido por uma nova grandeza, que a gente vai chamar de entropia, que está intimamente relacionada à desordem do nosso sistema e que a terceira lei da termodinâmica nos tira uma dúvida quanto à definição da entropia, que é o caso quando a temperatura se aproxima do zero Kelvin, do zero absoluto. Nesse caso, a nossa terceira lei vai nos dizer que essa variação da entropia tende a zero quando a nossa temperatura tender a zero. Muito obrigado.